Jair Bolsonaro foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a mais de 27 anos de prisão. É a primeira vez na história recente que um ex-presidente recebe uma pena tão alta por uma tentativa de golpe. A defesa chamou a pena de excessiva e já prometeu recursos no Brasil e até no exterior. O objetivo é internacionalizar o caso e buscar pressionar os Estados Unidos a intensificarem as sanções contra o Brasil. No Congresso, a base bolsonarista se movimenta. Alguns parlamentares defendem uma anistia total. Outros tentam encontrar saídas jurídicas que reduzam as consequências penais sem mexer na inelegibilidade. Nas redes sociais, a reação foi imediata. Apoiadores chamaram a condenação de perseguição política. O voto do ministro Luiz Fux, que absolveu Bolsonaro e a maioria dos réus, foi amplamente destacado em vídeos curtos. Influenciadores e parlamentares da extrema-direita repetem a narrativa de que o julgamento foi exagero e usam o episódio para manter a base mobilizada. O Brasil pode perfeitamente, no futuro, ser necessário a vinda de caças F-35 e de navios de guerra. Até a direita internacional se envolveu. Políticos e lideranças conservadoras estrangeiras criticaram a decisão do STF e reforçaram a retórica de caças bruxas. A condenação virou um elemento de coesão para o bolsonarismo. Um teste de força que se estende do Congresso às redes e até o cenário internacional. Qual o impacto desse movimento para o futuro da democracia brasileira? E até onde vai a pressão do bolsonarismo depois da sentença? Segunda-feira, 15 de setembro de 2025. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes que está começando e estamos ao vivo mais uma vez, começando essa segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025, ainda nos desdobramentos do julgamento de Jair Bolsonaro e dos demais réus do núcleo crucial, agora condenados, né? Eu vou conversar com o professor de Relações Internacionais da UFABC, o Gilberto Maringoni, que hoje está presencialmente comigo aqui no estúdio. Professor, bem-vindo. Muita alegria estar aqui, Gabriela. Ótimo estar aqui com o pessoal, a comunidade, o nosso público aqui. Nos conhecendo pessoalmente agora. Agora pessoalmente, ao vivo e a cores ou em cores, eu nunca sei. É isso aí. A gente está, inclusive, aqui com o nosso chat a postos. Estou de olho em todas as perguntas que chegam aqui para o professor. Então, quem quiser mandar pergunta pode ficar à vontade. Para a gente começar a nossa conversa, professor, e a gente está falando aqui de movimentos bolsonaristas, como é que eles estão se movimentando a partir de agora, como é que fica ainda, depois desse cenário de condenação, o risco de ruptura institucional está totalmente afastado ou ainda não? Não, olha, totalmente afastado a gente nunca pode dizer 100%, isso aqui não é um jogo estatístico exato. Esse rescaldo dos dias seguintes, a gente vai ver como é que vai se movimentar esses diversos escalões bolsonaristas. Eu digo escalões seguinte, como é que vai ficar a extrema-direita no Congresso, como é que vão ficar os prefeitos, os governadores bolsonaristas ou de extrema-direita, como Ronaldo Caiado, Tarcísio de Freitas, Zema, Cláudio Castro e outros de Santa Catarina, e até quem não é de extrema-direita, como Eduardo Leite. Qual vai ser a movimentação? Como é que vai ser externamente? Como é que vai ser o prosseguimento das pressões do governo Donald Trump? Como é que vai ser essa articulação do Eduardo Bolsonaro, desses bolsonaristas que estão nos Estados Unidos, o Paulo Figueiredo e tal? Enfim, como é que eles vão se articular? Eles levaram uma pancada política, jurídica muito séria. Isso desarranjou o bolsonarismo. Mas, acima de tudo, nós vamos verificar se o bolsonarismo é uma tendência como o lulismo, ou seja, enraizada na realidade brasileira, ou se existe uma extrema-direita autônoma ao Bolsonaro em busca de um líder. Das duas maneiras, ou existindo o bolsonarismo como uma tendência organizada, ou uma extrema-direita autônoma ao Bolsonaro, o fato é que, nesse início, nos primeiros dias pós-julgamento, eles estão desarranjados. Isso
Isso está muito claro. Isso é muito interessante, professor, porque era uma pergunta que eu queria te fazer mesmo, né? Se essa parcela do bolsonarismo, a mais extremista, né? Que é, enfim, bolsonarista e extremista, quase uma redundância aqui, mas eu tô pensando nesse núcleo duro do bolsonarismo, né? Se ela tá mais fortalecida, porque alguns cientistas políticos, eu ouvi alguns cientistas avaliando dessa maneira, porque tá mais inflamada. Não sei se seria a palavra fortalecida ou mais inflamada. Acho que seria mais inflamada nesse caso, né? Porque esse grupo sozinho não ganha eleição. Isso é importante. Até o senhor citou aqui alguns personagens que estão querendo ser os herdeiros do Bolsonaro, né? O que eles podem conseguir, pensando nesse grupo, né? O que eles podem conseguir em termos concretos, assim? Até onde pode ir essa pressão bolsonarista? Qual é a força real que eles têm? Pois é, isso a gente vai testar agora. Porque se a gente observa esses grandes movimentos do século XX, em que tinha na figura do líder o seu ponto de coesão, o seu ponto de união, a gente vê que existe muita diferença. Por exemplo, não existe nada na América Latina semelhante ao que é o peronismo. O Perón governou a Argentina de 45 a 55 e depois por alguns meses no início dos anos 70. Mas a imagem do Perón, o mito peronista persiste. Tanto que a gente acabou de ter eleições na província de Buenos Aires e venceu o peronismo. Ninguém fala o Partido Justicialista. O bolsonarismo não tem esse enraizamento. Talvez nem o lulismo seja algo tão enraizado como o peronismo na Argentina. Agora, o bolsonarismo depende muito dele estar no aparelho de Estado. Ou seja, eles têm milhares de prefeituras, a gente viu nas eleições de 2022 como eles ganharam dianteira em aliança com a direita tradicional. Eles estão nas Forças Armadas, eles estão no aparato de segurança no Estado, nas polícias, eles estão no Congresso. Então, eles têm uma máquina pública à sua disposição. Além de, claro, o apoio de uma parcela significativa, que a gente ainda não sabe quantificar, do empresariado. A gente teve há algumas semanas uma reunião, uma recepção no âmbito do BTG Pactual, em que o André Esteves, que é o CEO do BTG Pactual, recebeu os governadores Caiado, se não me engano, estava o Eduardo Leite, mais os de extrema-direita, esse que eu falei, Tarcísio, Zema, Caiado, e ele fez todas as mesuras para esses governadores. Então, o empresariado vai muito também ao sabor do interesse momentâneo. Só confirmando aqui, é isso mesmo, né, professor? Governador de São Paulo, Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul. Isso, exatamente. O Cláudio Castro não estava. Então, a gente precisa ver essa movimentação. Não dá para dizer de cara, olha, o bolsonarismo subsiste. Eu acho que subsiste, tanto que existe até uma organização pela negativa. Quando eu digo pela negativa, é o seguinte: eles estão organizados pela raiva, eles estão organizados pelo sentimento de derrota e de virar o jogo. Tá difícil virar o jogo da parte deles, até porque uma das coisas que era uma incógnita é como é que as Forças Armadas receberiam a condenação dos militares, Braga Neto, Heleno, Mauro Cid, como é que isso impactaria a caserna. E não houve, até agora, nenhuma movimentação explícita. Evidentemente, deve ter muita gente descontente entre os fardados, mas não ainda se manifestou na cena pública. Isso é fundamental, professor. Isso é essencial. Esse ponto que o senhor chama atenção aqui. E aí, olhando, o senhor falou da caserna e também a gente olhou para essas funções do executivo, né, de bolsonaristas que ocupam cargos, por exemplo, de governo estadual. Eu queria olhar um pouco para o Congresso também, porque a gente tem, na verdade, para o Congresso e, consequentemente, também para o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez. Porque nesse julgamento, os ministros, boa parte ali dos ministros da primeira turma, eles já deram o tom de como é que eles vão tratar uma eventual proposta de anistia. Então, a gente já tem uma ideia de que vai ser considerado inconstitucional. É, assim, um princípio básico do direito, mas batendo lá a gente já sabe como é que eles vão se posicionar provavelmente, né? Que, na verdade, a gente está chamando de anistia, a gente está falando aqui de impunidade, né? Só para dar um nome exatamente. Aí a gente tem o Tarcísio indo para Brasília de novo, justamente porque quer fazer um negócio com o Congresso Nacional, com esses bolsonaristas, com essa ala. O governo também está articulando resistência. O Hugo Mota, até o momento, não está se mostrando favorável a negociar. No Senado é pior ainda. Acho que a resistência é ainda mais forte a isso.
E quando a gente olha para a sociedade, aí eu acho que é mais importante ainda, porque saiu nesse final de semana, a gente teve uma pesquisa da Datafolha para mostrar como é que as pessoas estavam avaliando. E aí a maioria dos brasileiros, 54%, segundo essa pesquisa, está rejeitando essa proposta de anistia para o Jair Bolsonaro. Ainda tem o apoio por 39%, o que eu acho muita coisa ainda. Mas, pelo menos, ainda é, vamos dizer assim, alentadora que a gente tenha essa parcela que é a maior contra a anistia. Tem jeito ainda de algum modelo que eles estão chamando de anistia light, enfim, que não chegue até o Jair Bolsonaro, mesmo com essa rejeição? Olha, Gabi, a gente vai ter um outro sinal, de um outro acontecimento que vai mostrar o comportamento desse setor bolsonarista, que é a prisão. Eles estão condenados. Não tem a foto de ninguém entrando, seja na Papuda, seja em alguma guarnição militar, ou seja, ninguém indo, como se diz pelas ruas, em cana. Então, o Bolsonaro vai para a cadeia ou vai ter prisão domiciliar? Vai ficar como o Collor numa gaiola de ouro? O Collor está preso numa cobertura de 700 metros quadrados em frente à praia em Maceió. Isso é uma coisa. Agora, ir para a cadeia, a imagem é muito forte. É preciso ver que o bolsonarismo cometeu um erro fatal antes do julgamento, que foi o comício promovido pelo Silas Malafaia em São Paulo, que teve 2 problemas seríssimos que foi um erro que eles perceberam. Um foi o discurso do Tarcísio. O discurso do Tarcísio se passou de qualquer limite aceitável institucional, porque ele colocou a justiça brasileira institucionalmente em questão. Eu não sei se você assistiu a fala do Tarcísio. Uma coisa é você ler a fala, mas você assiste. Sim. O Tarcísio é um mau orador. Então ele falava e fazia pausas, esperando aplausos, e os aplausos não vinham. E ele ficava meio sem graça. E olha que ele estava bastante inflamado, né? Estava bastante inflamado. Aí ele percebe que não consegue, ele aumenta o tom. Isso. E aí ele percebe e ele aumenta o tom. E aí depois ele disse que estava movido pela emoção no momento. Não, ele não estava movido. Ele estava movido pela situação inusitada que ele criou. E a segunda foi a bandeira americana. Aquela bandeira americana, eu geralmente vou a comício bolsonarista para sentir o clima. E comício bolsonarista, esses do Malafaia, eles não são comícios aleatórios. Aquilo é uma peça de teatro, com direção de palco, com roteiro, com tempo para cada um estar no palco. Eu tive naquele que levou 200 mil pessoas, se não me engano foi em fevereiro de 2024, em que o Malafaia encheu a Paulista. Eu via lá. Existia um timing para cada um falar. Então a Michelle Bolsonaro fazia uma preleção religiosa, política, de 8 minutos. Aí iam 4 ou 5 deputados, os de mais destaque, entre eles o Nicolas Ferreira, falava. Depois os governadores, depois o Malafaia fazia um discurso e fechava com o Bolsonaro. Então o roteiro, nada escapava dessa direção do Malafaia. Aliás, o filme da Petra Costa, se ele tem um mérito grande, é mostrar o grande líder da extrema-direita, chama-se Silas Malafaia. É ele quem tem estratégia na cabeça, é ele quem tem tática, é ele quem diz como é que o Bolsonaro, o que o Bolsonaro tem que falar, como é que os filhos têm que se comportar, enfim, é o comandante geral. Pois o Malafaia, ele veio falando depois do comício que ele não sabia que teria bandeira americana no comício. Imagina uma bandeira de tirar o corpo fora. 40, 50 metros por 20, ninguém leva embaixo do braço e de repente desfralda. Então ele sabia, ele percebeu o erro e entraram na defensiva. Então, eles têm essa confusão agora no pós-julgamento, porque eles estavam na defensiva antes. Como é que vai se comportar agora esse setor? Pois é preciso ver se essa postura agressiva do governo Donald Trump, com aquela siderada intervenção da secretária de comunicação, não é secretária de comunicação, a porta-voz do governo, a Kathleen... Casa Branca. Isso, a porta-voz da Casa Branca, que ela insinuou uma movimentação militar em defesa dos direitos humanos, essa pataquada toda que eles falam. Vai ter? Como é que o governo Trump, ele vai aumentar a pressão? Vai fazer o que o Marco Rubio fala, que o ministro Alexandre Moraes é um abusador de direitos humanos, uma coisa muito pesada assim, ou vai ficar na bravata? Então a gente tem muitos fios soltos que ainda precisam se conectar nessas semanas para a gente conseguir formar um quadro desse futuro imediato. Mas eu acho que o evento da prisão é sério. E isso é que vai definir a anistia. Eu concordo inteiramente com você. 39% de partidários da anistia é muita coisa. Essa gente vai para a rua ou essa gente vai ficar em casa? Uma coisa é você responder uma pesquisa de opinião. A outra é você entrar em ação de maneira militante. Tudo isso está ainda em aberto. E a gente vai ter que estudar os próximos dias essa movimentação para ter um quadro mais nítido. O professor estava comentando
de como o Tarcísio estava se portando, do tom da fala dele, né, na manifestação para Bolsonaro e tal. Eu me lembrei daquele 7 de setembro, porque o Bolsonaro também, é de 21, que foi aquele mais inflamado, que ele chamou o Alexandre de Moraes de canalha e tal. Ele também estava jogando para a plateia ali, porque ele dizia... Olha, Alexandre de Moraes, ainda dá tempo de você cair com os inquéritos. Aí a plateia diz, não, os manifestantes, ele diz, ou melhor, já acabou o tempo deles. Ele vai inflamando conforme ele sente, claro, ele tem né? a resposta. Exatamente. Foi, assim, um paralelo interessante, que quando o senhor fez a fala sobre o Tarcísio, eu me lembrei. Mas olhando para esse cenário internacional, né, para as sanções dos Estados Unidos, teve esse posicionamento da Casa Branca, como o senhor chamou a atenção, também do Marco Rubio. Teve o Eduardo Bolsonaro, é isso que eu queria chamar a atenção também, né? Porque o Eduardo Bolsonaro defendeu uma intervenção militar e também uma guerra para livrar o pai dessas consequências todas, né? A próxima etapa dessa responsabilização não precisaria ser uma cassação e também uma responsabilização criminal do Eduardo por tudo que ele está fazendo? Porque, afinal, é um deputado federal usando o mandato dele para conspirar contra o Brasil. E só para reforçar aqui, a gente tem também num horizonte próximo aquele avanço da investigação contra o próprio Eduardo por coação na ação penal do golpe, que envolve também o Jair Bolsonaro, o Silas Malafaia, que o senhor citou, o Paulo Figueiredo também. Não, o comportamento do Eduardo Bolsonaro, ele é perigoso e caricato ao mesmo tempo. O Eduardo Bolsonaro parece que não teve infância, nunca brincou de War. War é um jogo, não sei se as crianças hoje, se os jovens brincam mais, é um jogo que você simula combates, batalha, guerra, alianças e tal. É um jogo muito inteligente. Ele fica brincando que ele é uma espécie de senhorzinho da guerra, não é nem o senhor da guerra. Essas ameaças que ele faz se constituem um gravíssimo atentado à soberania nacional. Não é algo de boca, de ouvir falar, não. É traição nacional, claro. Eu estou incentivando a invasão do meu país por um outro. Aquele vídeo que ele fica falando em F-35, em botar uma frota naval aqui, me recorda aquela Operação Brother Sun, logo depois, um pouco antes do golpe de 64, que era um projeto que foi revelado nos anos 80 pelo repórter Marcos Sá Corrêa, então no Jornal do Brasil, de que os Estados Unidos iam descolar uma frota militar, caso o golpe não desse certo, para intimidar quem estava resistindo ao golpe. O que ele está falando é mais ou menos isso. O governo Trump não colocou isso em pauta e começa a colocar na fala da secretária de comunicação, eu não sei exatamente o cargo dela. Era o caso, claro, de caçar e de colocar já existe no Supremo processo contra Eduardo Bolsonaro e pela cassação do desculpa, pela cassação do mandato. Então, é óbvio que é preciso ir desmontando essa parte do jogo. Agora, uma coisa tem que ficar clara, o jogo não pode ser só jurídico, porque o Supremo, em especial o ministro Alexandre de Moraes, fez o que pôde ali dentro das condições dadas, e ele foi extremamente ousado. Se não fosse o nosso Xandão, eu digo, se não fosse o Alexandre de Moraes, essa ação não teria a contundência que tem. Claro, ele poderia ser processado e tal. Mas é preciso uma ação política mais geral da presidência da República, do governo. Não basta falar em soberania, tem que mostrar a articulação do golpe. Agora, a gente sabe que dentro do governo também tem uma representação, se não da extrema-direita, mas de uma direita que compactua com Bolsonaro. O Arthur Lira indicou presidente da Caixa, o Zé Múcio, que está no Ministério da Defesa, é alguém que falou já que aquelas manifestações em frente aos quartéis não tinham nada demais, ele mesmo tinha parentes, tinha amigos lá, não é alguém que está no governo para disciplinar as Forças Armadas. Ele parece muito mais um representante das Forças Armadas junto ao governo. Então, o governo tem também, imagino, tudo indica, constrangimentos internos na base de apoio que o compõe. Por exemplo, o governo depende do Hugo Mota para impedir a colocação em pauta da anistia. Então, ele não pode investir todas as suas forças contra a direita e a extrema-direita, mas ele tem que dividir. Como é que se pode dividir? Realmente é fazendo a acusação de maneira mais fina contra Eduardo Bolsonaro, contra essas pontas de lança do golpismo que estão em ação. E estão em ação de maneira extremamente agressiva, em aliança com o governo Trump. Isso é inaceitável. Vão vir tarifas? Não sei.
o governo americano está... Eles estão com um imbróglio interno, que é o assassinato do Charlie Kirk, que se tornou, não é um imbróglio, mas uma peça de denúncia do governo Trump contra qualquer... Eles acusando esquerda, fazendo acusações a esmo. Até o Brasil se apropriou disso, né? Uma parte da extrema-direita ali, na figura do Nicolas Ferreira, esses personagens. Eles dizem, né? que estão nos perseguindo. Eu vi outro dia um youtuber dizendo, estão nos perseguindo, como se aquilo tivesse acontecido aqui no Brasil. Esse assassinato é uma coisa que precisa ser muito esclarecida. O que é que aconteceu? O que aconteceu na comunidade sionista? Porque o Charlie Kirk começou nas últimas semanas a se separar um pouco do núcleo mais duro do trumpismo, da assessoria sionista que ele acusava, que várias matérias nos sites americanos falam, que ele estava descontente com o lobby sionista em torno do presidente Donald Trump. Então, pode ser que tenha sido um imbróglio, ou seja, um acerto de contas interno à extrema-direita dos Estados Unidos. O governo Trump está voltado para isso. Claro que o governo é algo muito complexo, muito grande, mas seguramente, pelo que se indica, eles vão tentar tomar uma ofensiva contra o governo brasileiro mais uma vez. Foi muito bom o Lula ter publicado ontem um artigo no New York Times, um artigo extenso, mas o governo... penso eu, com todo o respeito, o governo precisa tomar mais ofensiva nesse caso, porque chegou a hora da política estrito sensu. Vencemos a etapa judicial. Agora é preciso, a disputa está na sociedade, uma disputa de corações e mentes na sociedade, pela democracia. Isso é muito bom, professor, que o senhor traz. Aí eu vou aproveitar, pegar duas caronas aqui e trazer primeiro o presidente Lula colocando esse posicionamento do New York Times, porque a gente viu diversos posicionamentos muito contundentes na imprensa internacional. Mas o New York Times também publicou um artigo, um autor de Como as Democracias Morrem, que chamou muita atenção. Exatamente, o Levitsky. E ele diz que o Brasil teve sucesso onde os Estados Unidos falharam. Foi um posicionamento bastante firme, né? E que mostra o quanto o mundo está acompanhando essa condenação do Jair Bolsonaro e vendo de uma maneira muito positiva esse laboratório, vamos dizer assim, que o Brasil está se colocando para o mundo. Então, um pouco de até onde os Estados Unidos conseguem ir com essas sanções, imaginando que o mundo está olhando para isso. E aí a outra coisa é o que o senhor falou sobre o posicionamento do governo, né? Porque a gente está observando aqui o que acontece com a extrema-direita a partir de agora, mas como é que tem que ser a postura do governo Lula a partir de agora também? Eu acho que essa pergunta é importante a partir do que o senhor está dizendo. É fundamental. A gente está num ambiente de crescimento da extrema-direita global. Nesse domingo a gente viu uma manifestação de 110 mil pessoas em Londres, de extrema-direita, exigindo a saída dos imigrantes. Eu quero ver como é que vão ocupar os postos de trabalho que os imigrantes ocupam em Londres. A repercussão do julgamento na imprensa internacional foi impressionante. O El País, principal jornal espanhol, um dos principais da Europa, deu a principal manchete no dia seguinte do julgamento. O Guardian fez uma cobertura ótima, eles têm um correspondente muito bom, que é o Tom Phillips, aqui no Brasil. Agora, o governo Lula, eu penso o seguinte, existe uma campanha pela soberania e eu, sinceramente, Gabi, acho que essa campanha não está sendo bem conduzida, porque não basta eu falar em soberania. Soberania tem que se traduzir em questões concretas da vida das pessoas. Eu tenho que baixar o preço da carne. Eu sei que não é fácil isso, mas as pessoas têm que sentir que soberania é eu ter uma vida melhor. A gente tem um Banco Central que na quarta-feira nós vamos ter reunião do Copom. Eles vão manter essa taxa de juros absurda. O que taxa de juros tem a ver com soberania? Tem porque a economia brasileira começa a desacelerar, que é o projeto do Ministério da Fazenda, porque a economia é muito aquecida, pode elevar a inflação segundo os parâmetros deles, que qualquer economista sério mostra que isso não acontece, mas uma taxa que inibe o investimento, inibe o crescimento. A gente, com uma economia possivelmente se enfraquecendo deliberadamente, nós podemos ter problema no descontentamento das pessoas, quer dizer, não estamos num desastre, estamos longe disso. Mas existe uma desaceleração, existe uma ação preocupante. Então, eu penso que o governo deveria tomar medidas na economia também para esse ano. Nós estamos há exatamente um ano das eleições e esse período é decisivo não só para se falar em soberania de uma maneira abstrata, mas para mostrar para vocês, olha,
Sendo soberano, o salário melhora. Sendo soberano, tem mais comida no prato. Sendo soberano, tem transporte melhor, a segurança melhora. Eu estou falando obviedade, eu estou sendo idealista, falando, mas você quer tudo. Não quero tudo, eu quero alguma movimentação, que uma coisa é nós acharmos que a soberania, sim, é legal, muito bom recuperar as cores brasileiras, tirar o verde e amarelo do sequestro imposto pela extrema-direita nesses últimos anos do bolsonarismo. O verde e amarelo é de todos e todas. Agora, isso precisa ser concreto, não basta eu levantar a bandeira, porque eles também levantam, né? Então, eu acho que a ação política tem que chegar ao concreto. Primeira coisa, essa política econômica, embora não pareça, mas ela restringe o crescimento e ela abala a soberania. Só para completar, a gente teve semana passada o leilão para o túnel Santos-Guarujá. Venceu uma empreiteira portuguesa, na verdade, uma empreiteira chinesa que tem como fachada uma empreiteira portuguesa, que vai ter a concessão por 60 anos do túnel. Entregar por 60 anos um túnel numa região metropolitana estratégica como Santos Guarujá, e as empreiteiras brasileiras foram desfavorecidas. Elas acusam o BNDES de não as ter permitido participar, porque o nível de exigência, depois da Lava Jato, de como as empreiteiras ficaram, impediu essa participação. Então são detalhes, aqui e ali, concessão de rios na Amazônia, privatização de metrô no Recife e tal, que são conduzidos pelo BNDES. Precisa mudar, a soberania tem que ser algo muito palpável para a gente. Professor, em um minuto, porque a gente está chegando aqui à nossa conclusão, mas acho importante essa pergunta, porque a defesa do Bolsonaro já disse que vai ajuizar recursos cabíveis não só no Brasil, mas também no âmbito internacional. Existe alguma chance disso prosperar? Olha, primeiro a gente precisa ter o seguinte, anistia é golpe. Aliás, isso devia ser uma palavra de ordem. É um golpe tão grave quanto o que o bolsonarismo quer fazer. Porque é você passar a mão na cabeça de quem tentou dar um golpe. A gente tem experiências no Brasil de anistias feitas com golpistas nos anos 50, em outras oportunidades, em que o golpismo deu uma arrefecida, porque é o seguinte, não é uma anistia ampla, geral, é anistia com o topo do comando do golpe. É perigosíssimo. É a primeira coisa a ser riscada e denunciada. A questão da soberania é decisiva da maneira que eu falei. E a disputa política na sociedade depende de todos nós, mas depende das lideranças políticas que têm algum acesso a meios de comunicação. Nós estamos aqui no meio de comunicação, mas tem possibilidade de fazer isso de uma maneira mais ampla. Eu acho que o Brasil deu um passo imenso. A repercussão global não é à toa, ela existe porque os Estados Unidos não conseguiram, como falou Steven Levitz, que você lembrou bem, não conseguiram processar a extrema-direita. Na Europa ela prospera e o Brasil surgiu como um farol de esperança. Isso eu acho que a gente deve ficar muito orgulhoso. Professor, eu quero muito te agradecer, foi um prazer te conhecer pessoalmente, a gente já conversou tantas vezes aqui no Em Detalhes, mas foi muito prazerosa a conversa e também com vários insights que a gente tem que prestar atenção. Muito obrigada. Alegria é mútua, Gabi, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Até a próxima. A próxima vai ser pessoalmente também, professor. Vamos ver. Vamos lá. Obrigada também você que me acompanhou até aqui. Obrigada você também que resistiu depois do probleminha que tivemos aqui na nossa, vamos dizer assim, os instantes que tivemos fora do ar. Mas conseguimos chegar aqui até o final firmes e fortes e eu quero deixar um recado para você, porque essa é a semana que a gente vai se encontrar pessoalmente com a nossa comunidade no Despertar 2025. Então, está acabando o tempo para você conseguir garantir o seu ingresso. Sexta-feira, dia 19 e sábado 20 são os dias que a gente vai se encontrar aqui em São Paulo, no Espaço Vibra, para debater diversos temas que são urgentes, importantes, nos conectar, então conectar pessoas. Vai lá em despertar2025.com.br, acessa agora para você garantir seu ingresso pelo melhor preço. Amanhã vai ter virada de lote. Então, muito obrigada. Agora você fica com o Mercado Investimentos. A Débora Maganha vem aí. Na sequência, o Rolê ICL. E você pode ouvir o Em Detalhes nas plataformas de áudio em qualquer momento do seu dia. Até amanhã. Em 2024, milhares de pessoas de todo o Brasil se reuniram para um encontro memorável. No palco, histórias incríveis. A gente está na vida para evoluir, para aprender.
Na plateia, novas amizades e sonhos compartilhados. É o melhor presente de aniversário desse cara. A esperança e a alegria tomaram conta. Vimos que um país mais justo, consciente e humano é possível. Vocês, espectadores, hoje são os protagonistas desse evento incrível e que desperta. Provamos que o conhecimento liberta e o coletivo transforma. Que a gente veio pra cá pra... Nós não precisamos ser médio, nós podemos ser grande, mas nós precisamos sonhar junto para ser grande. Mas esse foi só o nosso primeiro passo. Em 2025, o despertar volta ainda mais incrível, mais necessário, mais revolucionário, mais ICL do que nunca. Estaremos juntos para enfrentar um dos momentos mais difíceis de nossa geração. Chegou a hora de pôr a mão na massa, conspirar e agir, de se unir a milhares de pessoas que acreditam que chegou a hora da mudança e que ela só depende de nós. Despertar 2025, a revolução necessária. Vive esse encontro histórico com toda a comunidade ICL.